Paulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Glória a Deus. Pai santo e amado, meu Deus, meu Senhor da glória, Senhor, visita a nossa estrutura nessa manhã, meu Deus, meu Pai santo, nós já louvamos o teu nome. Está ali a Bruna e sua filha que foram enviadas para cá com seu esposo, sua casa, para ajudar na manutenção, no trabalho da obra do Senhor. Isso é muito bom. Eu comentei com o pastor Danilo que quem a gente acha que é, não é, e quem a gente acha que não é, é. E eu oro, Pai, para que o Senhor levante mais pessoas nessa igreja. Levante pessoas para nos ajudar os obreiros na correria da obra, Senhor. Eu oro para que cumpra-se a oração do presbítero Rafael que fez aqui. Levanta o teu povo, Senhor. Reforça, ajuda. Toma pela mão aquele que está caído, que está desanimado, Senhor. Que não vê mais nada, meu Pai, na sua frente. Não tem mais visão ampla, Senhor. Não consegue mais enxergar a obra como parte da sua vida, mas faz apenas esporádico no dia que é. Muitas vezes estamos assim também. Quantas vezes me encontrei dessa forma, fazendo a obra por fazer, mas nós não queremos isso para a nossa vida. Nos ajuda, nos ensina a levar a sério a obra do Senhor, o nosso cargo na tua casa, na igreja do Senhor, ter os nossos compromissos honrados. Ajuda o teu povo, os pastores dessa igreja. Levanta as irmãs, levanta os jovens. O Senhor tem trabalhado de maneira linda na vida dos jovens aí. Os músicos também, Senhor, que o ataque é grande, meu Pai, porque louvam o teu nome, dedicam tempo para ensaiar, para tocar, para treinar, e isso o inimigo tem inveja, porque ele queria esta adoração para ele. Mas toda a nossa adoração nessa manhã é para o Senhor. Tudo que nós trouxemos, muito ou pouco, é para o Senhor. Ajuda-me, meu Pai, nessa manhã a pregar a tua palavra, nos dê graça e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, Atos 13, Atos capítulo 13, ele está marcando aqui a primeira viagem missionária de Paulo. É a primeira, Vânia. Paulo fez 3 viagens missionárias, 3 grandes viagens missionárias. 3. A quarta, que eles não denominam como viagem missionária, foi a ida para Roma. Quando teve o naufrágio, ele ficou em Roma 2 anos pregando na sua casa alugada, com tornozeleira, se fosse hoje. Aleluia. Ei, irmão. Tornozeleira, irmão, se fosse hoje. Prisão domiciliar, o Paulo estava em Roma, irmão. Pergunta para ele, já para a gente abrir um leque aqui, o que te prende, meu irmão? O que está impedindo você de caminhar, meu amigo? Hein? Qual que é a prisão que está impedindo você? Porque hoje é manhã de soltar as ataduras, é manhã de soltar as tornozeleiras espirituais, que está fazendo você se envergonhar, fazendo você olhar e falar, eu estou com vergonha dessa tornozeleira. E Paulo estava preso, irmão, em Roma, e a Bíblia diz que as pessoas iam até ele para ouvirem a palavra de Deus. Vou lá em Roma, Paulo está morando na rua tal, está numa casa alugada, só que ele não pode sair. Oh, aleluias. Ele não pode pregar nas ruas mais, o Paulo está preso, está com a sentença de morte. Logo, logo ele vai ser decapitado. Saiba que mesmo você preso, mesmo nós presos, mesmo a gente impossibilitado, Deus vai enviar pessoas até você. Vânia contou aqui outro dia, Socorro também contava, né? Socorro estava na loja, às vezes só o bagaço, preocupado com as coisas, Deus enviando pessoas lá na loja, ore por mim. É assim, Fábio. No serviço,
o motorista seu, não sei se ele é crente. Você está lá com a palavra, o reino do céu dentro da boleia. Aleluia. Então o Paulo, ele faz a sua primeira viagem missionária. Ele fez 3 viagens missionárias, grandes viagens missionárias. Alguns estudiosos dizem que Paulo, depois de Jesus Cristo, Paulo foi o segundo maior ganhador de almas. Paulo não perdia tempo, irmão. Ele aproveitava as oportunidades. Vou pregar ali não, que ali tem um feiticeiro. Aí é comigo mesmo, é nós. Bora. Certa feita ele estava lá no Areópago, se não falha a memória, em Éfesos. Ele estava lá e tinha um santuário, né, de deuses. E ele estava ali esperando Timóteo chegar, porque tinha ido para outra cidade. E a Bíblia diz que ele estava ali e tinha muito santuário. Porque aquele povo pagão, eles tinham vários deuses. Não era como nós, que adoramos um único Deus. Sim, alguém comigo? Como diz o Danilo, amém ou não? Amém? Hein? A gente adora um único Deus. Há um só que se adora? Cadê? Só um só. Aleluia. E Paulo ficou perturbado de ver tanto, irmão. A gente tem que ficar indignado, irmão, de ver tanta idolatria. A gente não fica mais. Paulo ficou perturbado no seu espírito de ver tanta idolatria. Ele falou, como é que eu faço para pregar aqui? Aí olhou, viu um altar que não tinha Deus nenhum, mas estava escrito, ao Deus desconhecido. Ele falou, agora, oportunidade. Chega aí. Está vendo esse Deus aí que vocês adoram sem ver? Ele que fez o céu e o mar, a terra e tudo que neles há. Ele não é servido por mãos humanas, porque ele mesmo dá o espírito a todo, de um só ele fez todo o povo da terra. Como assim, Paulo? É esse Deus que eu estou anunciando, mas não estou vendo ele. Pois é, ele é espírito, e os seus adoradores, importa que adora em espírito e em verdade. Os adoradores de Deus não precisam ver Deus, ele já sente Deus, porque Deus está dentro dele. Irmão, e Paulo pregou uma mensagem, irmão, e sabe quantas pessoas se converteram ali, Flávia? 3. Uma mulher chamada Damares e mais 2 pessoas importantes. Às vezes a gente quer ganhar uma multidão de pessoas, né, Socorro? Fazer visitas e mais visitas para ganhar uma multidão. Irmão, basta ganhar um. Se você ganhar uma pessoa dedicada, uma pessoa que vai expandir o evangelho, não precisa mais não. Quem ganhou o Billy Graham, irmão? Quem foi? Alguém que entregou um folheto, uma senhorinha talvez, ou um jovem, deu um folheto para Billy Graham. É isso? Billy Graham morreu esses tempos agora, né? Não foi? Billy Graham, quando ele vinha pregar no Rio de Janeiro, travava as ruas. Os ônibus não passavam. Está sendo culto de missão, isso, Socorro. Tu não quer pegar? Tá vendo? Eu vou fazer aqui, em nome de Jesus. Ei, olha, travava as ruas do Rio de Janeiro e as pessoas falavam, está tendo futebol, é Copa do Mundo? Não, é Billy Graham dizendo, arrependei-vos. Ai, meu Deus. Meu Pai eterno, me ajuda. Então Paulo pregou ali naquele Areópago, né? Naquela coisa. E a manifestação foi tão grande em Éfeso, irmão, que os efésios, eles ficaram 2 horas na praça gritando, grande é a Diana dos Efésios, ou a Diana dos Efésios, porque viram que as pessoas que tinham deuses, que tinham nichos, estavam jogando fora, porque estavam conhecendo o Deus vivo. Quantos nichos você já jogou essa semana fora? Porque você conhece o Deus vivo. Significa que o Deus que a gente serve não compactua e não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia diz que Demétrio, um cara que fazia nichos, fez uma reunião com o pessoal importante, falou, olha, tem um tal de Paulo aí que está pregando umas coisas aí, e a gente está caindo, a nossa produção, nosso salário está diminuindo. Vamos pegar ele. E o povo lá fora no alvoroço, e Paulo querendo sair, o povo, não saia não, Paulo, se você sair você vai morrer. Por 2 horas. A Bíblia diz que um tal de Seva, ele tinha 7 filhos, ele era sumo sacerdote, e tinha 7 filhos que exorcizavam demônios, saíam pelas aldeias expulsando demônio. Chegou numa casa, tinha um cara endemoniado, cheio de cão, Aninha, o cara estava. Aí eles foram, eu vos conjuro em nome daquele que Paulo prega.
Aí o demônio falou: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E saltou dos 7, e bateu nos 7, e os 7 saíram nus e feridos, e aquela notícia se espalhou em toda a cidade. E a Bíblia diz que aqueles que tinham livro de artes, de magias, foram levados para as praças e queimaram seus livros caríssimos naquela época, e houve um grande avivamento da palavra de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz: e alguém foi lá curiosamente e contou o valor dos livros. Tem gente que é curioso, né? Quanto será que custava aquele livro? Vamos puxar aqui na internet. Aí é curioso, irmão, querem saber quanto que gastou. E calcularam o valor, até marquei aqui. 50 mil dias de trabalho. Porque deu 50 mil moedas de prata. Na minha tradução, dá 50 mil dias de trabalho. Nos tempos de Paulo. Dá 986 anos. Mais de 100 anos de trabalho. Tudo em valor de livros que não valiam nada. Porque quando a graça chega, ela faz uma revolução no lugar que você prega ela. Tem alguém comigo já sentindo alguma coisa aí? Então ele fez 3 viagens missionárias. O Paulo pregou cerca de 30 anos. Danilo falou sobre ele aqui. Danilo falou que ele passou uns 8 anos para poder pregar, né, Danilo? Trouxe um estudo aqui, quinta-feira. Tu não veio? Eu vou falar para tu. Porque quando Paulo se converteu, né, Danilo? Ele falou aqui. Paulo estava um trabalho nas igrejas, irmão. Queria pregar, meter a metralhadora em todo mundo, se converta. E o povo estava perturbado com Paulo, irmão. Aí pegaram o Paulo, colocaram no navio, vai para Tarso, fica lá um tempinho em Tarso. Aí a Bíblia diz: e as igrejas tiveram paz. Que ele queria converter as pessoas a ferro e fogo. Alguns dizem que ele foi rever a sua teologia lá em Tarso, ficou um tempão parado lá. Então ele começou a pregar ali, ele pregou cerca de 30 a 35 anos. Começou a pregar no ano 30, mais ou menos, da sua conversão em diante. E morreu no ano 67, depois de Cristo. Morreu lá em, se você analisar 2 Timóteo, capítulo 4, né? Se não falha a memória, versículo 7, a gente coloca nos velórios, né? Quando a pessoa morre. Combati o bom combate. Põe aí, por favor, Bia. Tá ali, Deixa eu ver. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Tem fé aí? Hein? Vai. Agora está reservada para mim. Ele garantiu a dele. E tu garantiu a tua? Será que nós estamos garantindo a nossa? Hein? Está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele. Ele não recebeu ainda, mas já está garantido. Hein? Naquele dia, não somente a mim, mas também o povo da CAP, que ama a sua vinda. Mano, mas procure vir logo ao meu encontro, Timóteo. Pois Demas me desamparou amando este mundo, esse presente século, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Deus vai preparar sempre alguém para ficar com você até o fim. Traga Marcos, aquele que eu dispensei. Traga Marcos, que ele é útil, porque ele é útil para mim, para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, a minha Bíblia, traz minha Bíblia, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Eita, meu Deus! Quem olhava para Paulo falava assim: rapaz, o homem pregou tanto, subiu ao terceiro céu. Danilo falou aqui, terceiro céu. Deus usou tanto, aí está no calabouço, no cárcere interior, cheio de rato e molhado lá. E o cara consegue falar isso. O que te prende, meu irmão? O que te prende, minha irmã? Qual o teu problema, irmão?
Tem mais? Previna-se contra ele, porque se opõe fortemente às nossas palavras. Mas na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Ninguém me ajuda, aí fica depressivo. Ninguém me ajuda. Ninguém liga para mim. Hein? É assim que a gente fica. Mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Aleluia! Falei para o Danilo, você fez a reunião com os músicos, cara, você esqueceu de incluir o nosso evangelismo, né? É trabalhoso, né? Mas leva para a rua as coisas, né, Danilo? Eu falei para ele, vamos fazer uns arrastões aí, Danilo, folheto, sabe? Bora, acenda essa chama aí, irmão. Aleluia. Eu falei para a dona Márcia ontem, falou, é verdade, as almas que vieram hoje são frutos do trabalho do ano passado, Danilo, Fábio, Rafael. Os trabalhos que a gente fez na rua, Deus mandou pessoas que não ouviram a gente, mas Deus falou, vamos mandar umas almas abençoadas lá, cantores e cantoras e pessoas que oram naquela igreja, que eles estão indo atrás. Você prega aqui, Deus manda daqui, ó. Que acenda a chama nessa manhã, a chama missionária. O pastor Eduardo, o presbítero Eduardo, o professor da pastora Vânia, a gente fez muito a obra junto. E a gente tinha sede das pessoas se converterem, né? Chegava na rua, o cara estava, chega aí, você tem um minuto aí? Era assim. Tenho. O que foi? Calma. Eu só quero falar de Jesus. Aí pregava assim, se você crê no coração e com a boca confessar, você está salvo. Eu creio. Então levanta sua mão agora, vamos orar por você. Vai, está salvo, vai embora. Assim. Essa é a nota que a Vânia estava? Dá para aumentar um tom? Sol estava em Fá, era? Estava em Mi, põe sol. Acho que sol tá bom. Deixa aí sim, tá? A gente vai cantar uns corinhos daqui a pouco. Glória a Deus. Irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele caminhou, Danilo, em 30 anos, Fábio. Caminhou. Hora de navio, hora a pé, hora de camelo, hora de jumento. 15.000 km. Irmão, dona Márcia, dá para ir no Pernambuco? Dona Márcia, Pernambuco é 2.800. Ele foi no Pernambuco e voltou 7 vezes, a pé. Cadê os missionários, irmão, da igreja? Socorro, Vânia, Danilo. Quer andar não, pastor. Está muito difícil para andar. Aí vai só engordando a gente. Né, Alex? Falei para a dona Márcia hoje, eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer academia. Estou com umas dorzinhas aqui já, um negócio, umas queimação aqui, sabe? Sai para lá. Já dei uma caminhada essa semana, ele sabe, pode sair fora, eu vou caminhar. Aí não quer andar não, vai só engordando, irmão. Irmão, o eunuco, lá em Atos. Eu falei para... Não sei para quem foi que eu falei essa semana, meu Deus. Elisângela. Eu li essa semana 6 capítulos de Atos, e como eu estava em atividade dentro de casa, eu coloquei para ouvir o restante do capítulo. Fazendo atividade e ouvindo, coisa linda, irmão. E o cara lá, o intérprete, cada pessoa que entra lá no áudio, ele muda a voz, sabe? Tu quer? É da hora, cara. Eu vi que legal, rapaz. 15.000 km, o eunuco da rainha de Candance lá, o etíope, ele andou 1.500 km para ouvir a palavra de Deus em Jerusalém. Aleluias! Aleluia! 1.500 km. Daqui na Bahia, dependendo do lugar. E voltando, estava lendo, irmão, Isaías 53. Foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. O Espírito Santo falou para Filipe, que ele está falando nessa manhã, o Espírito Santo. Eu pedi urgentemente, Senhor, o senhor precisa falar conosco. Filipe, levanta. Dirige para ele aí, levanta. Fala para ele, levanta.
Filipe, levanta e vai à estrada, o caminho de Gaza que está deserto. Tem muito caminho deserto esperando a gente, irmão. Tem muito. Irmão, a senhorinha que a dona Márcia trabalha, irmão, 99 anos. Esquece um monte de coisa na hora, assim, mas fala de Jesus, ela acorda. Profetizou para mim. Me deu conselho, sem saber nada da minha vida. Falou, pastor, ela é argentina, né? Acho que é argentina, fala enrolado, né? Obrigado, pastor. O senhor mora onde? Eu moro em Suzano. Suzano? É longe. É 1 hora. Daqui onde você está, 1h20. É muito sacrifício. Muito sacrifício. Mas eu sei que não é sacrifício, né? Eu sei. Porque Deus colocou em mim isso para fazer. Então, para mim não é sacrifício. Para mim não é. Mas não me gabo por isso. Entende? Tem projetos que Deus dá a você que eu não vou poder carregar. Sacrifício. Às vezes você está assim preocupado, e agora o que é que eu vou fazer com a palavra? E arreglar os olhos e dar risada. Aí eu falei, oh meu Deus, ele sem saber que estava falando comigo. 1.500 km. E no carro lá, lendo o profeta Isaías, porque ele era superintendente da rainha de Candance. Ele era uma pessoa ele era um oficial de alto nível, superintendente da rainha. E andando no carro de boi, Giovana, e lendo o profeta Isaías. No carro de boi, fala carro, você tinha, boi não era, deve ser camelo ou jumento, sei lá. Cavalo, né? O cavalo que anda mais rápido. Irmão, Filipe levantou-se do chão, o Espírito Santo falou, Filipe, vai à cidade de Gaza, que desce de Gaza, de Jerusalém, desce de Jerusalém, que está deserta. E Filipe chegou, o carro estava caminhando, Filipe começou a acompanhar o carro. E aí, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Esse cara que está falando aqui, o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outro? Aí ele parou o carro, Filipe subiu no carro e falou assim, então, aleluia! Esse camarada que o profeta está falando é esse que aconteceu em Jerusalém esses dias. Foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Passando, irmão, tinha um riacho, o eunuco falou assim, o que me pede de ser batizado? Eu quero batizar água ali, tem água? E o senhor quer? O que me pede? Aí Filipe falou, se crê de todo o coração que Jesus morreu e que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então vamos batizar. E aquele negão, quero acreditar que foi um negão, né? Porque Etíope, né? Desceu aquele negão grandão, irmão, do pezão, hein? Foi pro riacho, Fábio. Aí Filipe, irmão, batizou aquele camarada, socorro. E quando ele batizou, que ele levantou da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Filipe e o arrebatou até outro lugar. Irmão, arrebatamento, irmão, do Novo Testamento, irmão, foi parar lá em Azoto e foi pregando a palavra. Filipe era um dos 7 diáconos. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, pregador da palavra, tinha 4 filhas profetisas. Ele tinha 4 moças que profetizavam. Hein? Alabadabás. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Irmão, eu nasci debaixo do Evangelho, irmão. Reinanzinho, meu filho, debaixo do Evangelho. Reinan com 4 anos, entregava folheto na rua. Saía com a minha casa para evangelizar. A igreja da época também já estava parada, já estava naquela época parada. Mas aí Deus traz novos convertidos para isso, para mostrar para os mais velhos que é hora de levantar, é hora de sacudir o joelho, levantar da poeira e caminhar. Tinha pessoas, irmão, que já estavam com 20 anos parados sem pregar um folheto e viu a nossa casa indo pela misericórdia. Falou, pastor Ivanildo, Odinho, que eu não era pastor, olha, domingo que vem eu vou com você. Irmão, a gente aglomerou naquela época, ali no Gazusa, todo domingo, depois da escola dominical, 10, 15, 20 pessoas evangelizando todo domingo. Não esperava uma vez por mês. E toda quinta-feira a gente subia aqui no Marilene com 10, 15, 20 pessoas, pregando até para os padres dessa igreja aqui. Aleluias. E a igreja em um mês batizou 19 pessoas ali no Gazusa.
Ah, vai ver um hino agora. Só que essa nota está alta. Foi. É um rap, é um rap. Acho que é isso aí. Eu poderia... Isso, é isso? Em qualquer outro lugar. Sabe não. É mesmo? Mas tua glória. Tentei me esconder, né, Iago? Com medo de não. Mas tua glória, tua presença. Vai. Eu não sei cantar não, só sei o começo. Glória a Deus. Vou distribuir, tá? Ei. Eu li esses 3 versículos porque o texto é completo, né? O contexto e o texto. Ele diz que havia mestres e profetas na igreja de Antioquia. Veja que o evangelho, irmão, Paulo começa agora a sua viagem missionária, mas já tinha a igreja montada em Antioquia. Eu quero crer que Antioquia era a igreja de Paulo, onde Paulo congregava. Ah, mas agora o apóstolo Paulo, não, ele tem que congregar. Ele tem que responder a alguém. Igreja é assim, viu? Mestres e profetas estavam na igreja de Antioquia. Dentre eles estava Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, que foi criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. O que é que eu aprendi aqui? Que a graça não faz acepção de pessoa. Se você for buscar a identidade desses camaradas aqui, tinha judeu, tinha grego, tinha macedônio, tinha misturado, orando no mesmo templo, no mesmo lugar. A graça de Deus faz isso. Eu sou do Pernambuco, você é do Ceará, você é de Minas, e nós estamos aqui orando junto, buscando a presença de Deus, porque a graça de Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus, ela reúne pessoas no mesmo propósito. Segundo, Deus só chama pessoas ocupadas. Eu estou fazendo 5 atividades na igreja. Pois é. Ele vai te dar mais. Porque ele tem negócio com o ocupado. Olha aí o texto, não está aí o texto. Certo dia, enquanto serviam com jejuns e oração, Paulo trabalhava na igreja, irmão. Não sei o que ele fazia lá, se ele era porteiro, se ele varria, o que é que ele era, se era diácono, não sei. Mas ele estava lá, irmão, na igreja, servindo na igreja onde ele congregava. Eu queria que Deus me usasse. Tu não se mexe. Eu quero ser usado porque eu tenho promessa. Tem sim, eu creio nisso. Mas começa servindo na igreja. Começa servindo os irmãos. Começa ajudando. Começa se envolvendo. Mas eu sou muito intelectual. Não, Paulo era fariseu dos fariseus. O Paulo, doutor, estudou com Gamaliel. Era um homem muito sábio. Mas estava servindo na igreja do Senhor em Antioquia. Paulo disse: eu trabalhei mais que eles. E se quiser título, eu tenho. Está lá em Filipenses 3, né? Quer título? Eu tenho. Fariseu de fariseus, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, judeu de judeu, hebreu de hebreu. Segundo os contemporâneos meus amiguinhos de classe, eu era o mais dotado, era o mais sábio.
Mas considero tudo como esterco para ganhar a excelência de Cristo. Uma coisa faço, que é me esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado, meus irmãos. Não, mas uma coisa faço. Só podemos chegar em algum lugar quando deixamos para trás as outras coisas. Domingo, nós saímos daqui, eu digo, vou descansar, né, meu? Tá descansado, dormir um soninho da tarde. É bom, né? Domingo à tarde. É bom demais, mano. Ninguém te liga, ninguém te pergunta nisso, você fica lá. Aí cheguei em casa, uma cachorrinha, adora, Flávia. Toda vomitada, pai. Minha cachorra de estimação, 9 anos com a gente. A coxa inchada. Eu falei, meu Deus, acabou meu domingo. Não vai dar para descansar. Dona, mas vamos descansar? Eu digo, não posso. A cachorra, como é que tá? Vamos lá para o médico. Veterinário. Vai ter que internar para poder fazer exames e sarar, curar essas feridas. Aí descobriu que a cachorra estava toda doente, irmão, por dentro. Deixamos no domingo, foi buscar na segunda. Aí no domingo à tarde, falei, vamos tomar um sorvete, Damas, para relaxar, né? Aí na paletinha de sorvete estava lá o dela. O que tinha no seu? Deus. E na minha, coragem. Estou trabalhando na segunda-feira para dar tempo de pegar a cachorra. Trabalhando em São Paulo, eu digo, 4 horas eu encosto em Suzano para pegar. Para ela me ver, né, para ficar alegre. E o homem tentando me ligar e não conseguia. Encostei lá às 4h30. Falei, seu Ivanildo, sua cachorra, infelizmente, parada cardíaca, pá. Desse tamanho a cachorra, grandona, gordona. Só vai cremar? Quanto que é para cremar? 480. Eu já gastei mais de 1.000 aí, de ontem para hoje, não tem mais dinheiro não. Pode embalar ela que eu vou levar para minha casa. Eu vou fazer questão de abrir um buraco eu mesmo. E garoando e eu tomo. Vou enterrar você aqui. Você vai ficar aqui perto do pé de coco aqui. Tem a bichona lá. E as cachorras do Robson, tudo triste, né? Que ele sente, né? Fica sentindo, né? E é assim a nossa vida. Deus falou para ter coragem. Vai ter perdas na nossa vida. O Antônio Fernandes perdeu o filho dele no mesmo dia que eu perdi minha cachorra. Eu chorando pela minha cachorra e ele enterrando o filho dele. Lá em Paraíba. Cabeçudo, rebelde, andando de moto. Bateu lá. E ele falou, meu filho é rebelde, pastor. Não ouve conselho. Ouve seu pai, você que é jovem, ouve sua mãe. É para o seu bem o conselho. Não é para o mal, não é para a destruição. Quando a mãe falar não, olha, eu não fecho o negócio se a minha esposa não falar. Até emprego, será que é bom ir naquela empresa? Ele falou, não é. Eu só faço coisa que ela afirma. Se ela não firmar, não vou, não tem negócio. Seu pai e sua mãe, mesma coisa. Ouve seu pai, ouve sua mãe. É para o seu bem. Errou o filho dele. A vida é assim. Tem uma afirmação aqui, Herodes, Antipas, o Manaém cresceu com Herodes. A tradução diz que ele cresceu junto, talvez cresceram juntos, Herodes e ele. Cresceu na casa de Herodes, junto com Herodes. E agora está ali na igreja orando. Ele serviu, irmão, Deus tem negócio com pessoas que trabalham, irmão. Na época eu lembro no Gazusa, tinha pessoas que tinham 5 cargos. Eu falei, mas para que 5 cargos na igreja? Mas não é, porque outros não querem fazer, então o outro vai lá e faz. E a bênção é maior na vida daquele que quer fazer. Olha aquele menino ali, ó. A igreja dele é lá atrás, mas ele fica aqui ajudando. Faça mais um pouquinho. Deus está contigo. Você não vai morrer porque vai trabalhar um pouco a mais, não. Na obra de Deus. Se esforce mais um pouco, se levante. Bora pôr a mão no arado. Vamos fazer mais alguma coisa a mais, fazer um negócio a mais. Peça a Deus ideia para a gente ter aqui na igreja, para fazer mais trabalhos da igreja. Quem sabe 2 cultos, um de manhã, um à noite. Essa mensagem aqui poderia ser pregada à noite para as pessoas que não vieram de dia. Tem alguém comigo? Aí alguém pensa assim, estou aguentando nenhum culto. É ou não é? Mas sabe por quê? Porque a engrenagem só sai o ferrugem quando começa a rodar. Enquanto você não roda a engrenagem, o ferrugem está ali, Valéria. Mas quando você começa a rodar, pôr um olhinho, a engrenagem vai que vai, irmão, e o negócio que funciona. Daqui a pouco você está correndo, irmão. Tem mais coisa aí, pastor? Bom, pastor, bora fazer, pastor? É assim, irmão. O que é que Pedro estava fazendo? Pedro e Tiago e João estavam lavando as redes. Quando Jesus viu eles, siga-me. Foi? Está lá em Mateus, né?
Lucas 5. 5, versículo 2. Mateus 4, 21 também, vai falar. Tiago e João deixaram seu pai, deixaram a empresa e foram seguir Jesus. Porque eles estavam lavando as redes, estavam numa atividade. Jesus não vai chamar pessoas que estão paradas, desanimadas. Tem que restaurar primeiro, levantar primeiro. Se restabelecer, arrumar os joelhos desconjuntados para poder tocar o barco. Amós, ele era boiadeiro. Ele fala, eu não sou profeta, Senhor. Mas você vai ter que pregar para o reino do norte, para o reino do sul. Não, mas eu sou do reino do norte. Não, mas eu quero você lá no reino do sul. Mas eu sou boiadeiro, eu cuido de ovelhas e trato sicômoros. Eu sou plantador de sicômoro, de figos. Não, mas aí ele fala, eu nunca fui boiadeiro. Está aqui, eu quero abrir com você aqui. Amós capítulo 7, versículo 14. Eu cuidava de sicômoros, eu cuidava de ovelhas, mas o Senhor me tirou de trás das ovelhas. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetiza a Israel, o meu povo. Eu já sei fazer isso, pastor. Eu só sei fazer uma coisa só, pastor. Jesus vai te dar outras coisas para você fazer e vai te capacitar para isso. Se levante, pare de ficar colhendo só figos. O que Davi estava fazendo? Trabalhando, cuidando das ovelhas. E os outros 7 filhos, irmãos dele? 3 na guerra. Os outros... Tá aí, ó, bora conferir. 1 Samuel 16, versículo 19. Alguém quer trabalhar comigo? Deixa eu ver. Se você quiser, o Espírito Santo vai capacitar você, irmão, para te levantar, enviados pelo Espírito. Então Saul mandou o mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi. Qual deles? Aí, vamos mais um. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães com odre cheio de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio do seu filho Davi. Manda mais um. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar. Passou a ficar lá de regalia? Não, eu estou no palácio agora. Deixa as ovelhas para lá, negócio de roupa suja, eu estou fora. Passou a trabalhar. Saul gostou muito de Davi. E ele se tornou o seu escudeiro. Eu vejo detalhes na igreja aqui, sabe? Domingo passado, meu Deus, eu vi o Isaac, né? Acabou o microfone aqui, do cantor. Isaac aqui, né? É trabalho, irmão. Sim, é legal isso aí, irmão. Você parece que não vê, mas eu vejo os trabalhinhos aqui, viu? Olha, trabalhinho pequenininho, que tem só ver o pregador e o cantor, né? Eu vejo um monte de coisa. Paulo, Barnabé e os mestres e profetas estavam debaixo de cobertura. Tem muita gente, irmão, eu comentei hoje com a minha esposa, tem um pregador aí, não vou falar o nome, prega muito, ele anda muito, anda até para fora do país. Agenda mensal, ele coloca lá no vídeo, agenda mensal, 31 dias de pregação. Mas todo vídeo que ele posta é sobre profecia. Não estou julgando o profeta, mas sim a profecia, que eu tenho esse direito, tá? Eu tenho esse direito. Levantou um profeta aqui, eu vou julgar a profecia. O profeta é com Deus, mas a profecia eu vou julgar. Ó, esse que Deus vai te pagar em euro, eu sei nem falar esse nome. Euro! Tu vai ganhar em euro aí. Irmão, até eu choro, irmão, ganhar em euro. Amém, que ele ganhe em euro, glória a Deus. Mas todo o vídeo dele é isso. Profecias e mais profecias. Que hora que vai para a doutrina? Não sei. Que hora que vai para o ensinamento? Não sei. E o culto de oração? Não está. Irmão, você tem que estar debaixo de cobertura. Não estou falando para você ficar aqui debaixo como capacho, não. Você tem um pastor, tem pastores que você deve prestar conta.
vai numa igreja, não fala nada. Pastor Amaro fala, Amaro. Pastor, sabe que à noite eu vou numa igreja aí, viu? Um amigo meu, precisou saber. É assim que se faz. Vai visitar a igreja, não fala para o pastor. E chega lá, traga a bênção do meu pastor. Não, não mandei bênção nenhuma. Eu não mandei nada. Eu não mandei nada. Eu não estou sabendo. Trago o abraço da minha igreja. Trago aqui a saudação. Estou aqui debaixo da cobertura. Não está debaixo de cobertura. Paulo e Barnabé, homens poderosos na palavra, no conhecimento, na consagração, no jejum, estavam debaixo da proteção, da cobertura do pastor de Antioquia. Fala para ele aí, espera o Espírito te enviar, tá? Não fica indo sem o Espírito não, tá? Tu vai quebrar a cara, viu? Espera o Espírito falar no meio da igreja. Apartai-me para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que aqui os tenho chamado. E a Bíblia diz que os líderes da igreja, sem inveja nenhuma, começaram a orar mais intensamente, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Versículo 4 do nosso texto. Enviados pelo Espírito, eles desceram a porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Selamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta, chamado Bar Jesus. Irmãos, eu vi um vídeo, achei interessante essa semana. Irmão, você não tem problema. Nós não temos problema. Problema é quando chegar na UTI e não tiver mais cura. Está em coma. É um problema. Se não for salvo, né? Se for salvo é bênção, está mais perto do céu. A gente tem desafios. A gente não tem problema, a gente tem desafios. Eu estava indo lá, o Espírito Santo me enviou, já encontrei essa praga chamada Bar Jesus. Elimás, feiticeiro, enganador, Bar Jesus encontraram. E esse Bar Jesus, esse governador, irmã Neide, ele andava com o procônsul Sérgio, o governador da ilha, Fábio, o governador da ilha. Para cima e para baixo, quando o governo. Porque tem gente que é assim, né? Que andar só com pessoa que tem, né? Pessoa tem ele. Aí, vai para onde? E tu, vai para onde? Só quer andar com quem tem. Paulo disse: faça amizade com pessoas que não podem pagar um churrasco para você. Faça amizade com pessoas que não podem te ajudar. Faça amizade com pessoas que você vai emprestar e não vai ter como pagar. Não chame ilustres para o seu churrasco. Chame os aleijados, os cegos, os mancos, as pessoas que estão desempregadas, precisando comer uma carninha. E você lá no banquete nem chamou o camarada desempregado. Porque aqui não tem, mas tem igreja que tem. O irmão está desempregado. Só nós. Passa ali na Habib's, sabe? Habib's. Não, mas fulano está desempregado. Ele não vai poder. Leva ele. E paga a conta dele no meio da de vocês. Cadê os missionários? Aleluia. Os irmãos fizeram comigo um dia, né? Me levaram para comer pizza. Aí na hora de pagar, né, Fábio? Eles pagaram tudinho. Eu não paguei não, era meu aniversário. Paguei não. Paguei nada, Valéria. Valéria me deu 2 doces semana passada. Doei um, porque de graça recebesse. Tem gente que recebe de graça, mas só quer dar pago. Aí tá lá em casa, foi para minha esposa. Tá lá ainda, Valéria, na geladeira. Falei para ela, se Deus quiser, nós vamos sentar nós dois. Só tá nós dois hoje, nós dois só. Vamos comer aquele pão de mel. Dê doce pro seu obreiro. Hein? Faz uma caixa de bombom pro obreiro. Se mata aqui para eu trazer uma mensagem para você. Cheio de problema, cheio de dificuldade. Tem que ler, tem que estudar, tem que orar, tem que consagrar. E você fica aqui, essa mensagem não está muito legal. Essa mensagem não está muito legal. Vai tomar vergonha nessa cara, rapaz. Hein? Não dá um presente pro obreiro, não dá um presente, nada. O guitarrista aqui está com as cordas tudo podre, já quebrando as cordas podre. Não tem mais, está tudo estourando. Não está estourando? Meu Deus, o violão do pastor em casa, nem as cordas, nem som sai mais. Está tudo bufenta as cordas. Cuida dos seus obreiros, igreja. Cuida do obreiro.
Porque o obreiro cuida das ovelhas. E quando a ovelha está bem cuidada, a lã dela é mais bonita. Aí ele tem condições de tirar a lã para pôr uma roupa. Não falo, vou falar mesmo. Deus está mandando falar, está lembrando, não vou falar. Não gosto, mas eu falo. Não sabe nem como é que o obreiro chegou aqui. Passou a semana difícil. Perturbado, pecou que só. Xingou, blasfemou. É ou não é? Nós achando que é só você que peca. Nós peca também. Tudo miserável pecador. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como era o nome do cara? Bar? Bar vem da letra Bet, do hebraico. Tem o Aleph, que significa boi, força, provedor. E a letra B é Beit, quer dizer filhos. É? Filho, Beit, filho. Aí vem Bar, que é filho. Bar, Jesus. Ou Bar, filho de Jesus. Ou filho de Yeshua. Filho de Josué. Essa é a conotação. Só que quando ele fica andando atrás do procônsul, para cima e para baixo, querendo alguma coisa, eu vou dar conselho para o senhor, não vale não. E o procônsul todo maravilhado. Aí chega Saulo e Barnabé com a doutrina poderosa do Espírito Santo, porque eles foram enviados pelo Espírito. E quando ele chega naquela cidade, aí o procônsul fala: você é Saulo, o fariseu lá, vim pregar para mim, vou dar um café da tarde para vocês. Aí o Elimás resistiu a eles. O Elimás, que esse é o seu nome, resistiu a eles, a Saulo e Barnabé. Aí Saulo, ou Paulo, que também é Paulo quer dizer pequeno, né? Não é que ele mudou o nome, é que o nome Saulo é lá em Damasco, é o nome grego, e o Paulo é a mesma conotação, só que Paulo quer dizer pequeno, que ele era muito grande. Deus vai fazer você pequenininho para poder usar, porque grande Deus não quer usar não, quer usar pequeno, irmão. Aquele que se acha, que se entende que é pequeno, Deus vai usar cada vez mais, mas quanto mais a gente quer crescer, quer aparecer, aí a glória diminui, porque a glória dele não dá para ninguém. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí todavia Paulo, que também se chama Saulo, cheio de quê? Eu vou achar o versículo aqui. O versículo, capítulo 13, verso 9, né, André? Glória a Deus, verso 9. Vamos lá, 13, 9. Cheio do Espírito Santo, Saulo, que é também conhecido como Paulo, encarou Elimás nos olhos. Sim, Espírito Santo, quer receber? Alabadabás, toma aí, crente, recebe aí. Tu tem que encarar o problema de frente, olhar nos olhos dele, olha esse problema nos olhos e fala assim: aqui, ó, Elimás. Eita, recorrendo do problema. Oxi, pega esse negócio, olha na frente dele aqui. Aqui ele, mas Paulo olhou nos olhos dele. Aqui, chamou ele de quê? Chamou ele de quê? Manda aí, meu, o 10. Olha lá, chamou ele de quê? Mas ele era chamado de quê? Filho de Bar Jesus, filho de Jesus. Mas Paulo olhou e falou: não, você não é filho de Jesus não. A pausa, ponto e vírgula, porque aqui é sério. Tem gente que só tem um nome, filho de Jesus. Mas as atitudes, filho de quem? Pastor, essa palavra é muito dura, eu estou até com vontade de ir embora. Está tão bom o senhor fazendo palhaçada. Porque o Espírito Santo revela, irmão, quem somos. Paulo estava cheio do Espírito, e o Espírito Santo que estava em Paulo revelou quem aquele camarada era. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, até quando não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Tem mais, Paulo falou igual Eliseu, aí tem mais. Olha aí a mão do Senhor, e tu agora, tu vai ficar cego por algum tempo. E a Bíblia diz que ele começou. Aí o procônsul: que poder é esse? Eu vou querer ficar perto deles aqui, irmão.
quarto para a gente encerrar. E cantar um hino gostoso. Para ir comer macarrão. O engano só prevalece até as boas novas chegarem. Enquanto as boas novas não chegam, o engano continua. Enganando. Irmão, eu era o maior engano. Eu vou falar de mim. Receba a sua parte aí. Está na hora de parar de engano. Está na hora de parar de enganar. Eu era enganador, irmão. Mentiroso, falcatrueiro, roleiro. Tudo quanto presta dinheiro eu era. Aí Pedro disse no capítulo 2, acho que é isso, versículo 1. Era mentiroso, mentia para minha esposa. Saía para tocar violão numa casa, aí eu falei, tá na casa de fulano. Aí o cara da casa que eu falei, passou na minha casa perguntando por mim. Ei, teu engano vai ser desmascarado, fala para ele aí. Alabadabás. O Dinho tá aí? Não, mas ele foi para tua casa desde manhã? Não, nunca vi ele hoje. Que vergonha. E eu falar o quê? Aí o pau quebrava, que não é crente, né? Né, dona Márcia? Hoje eu tenho minha rainha, fui buscar. Irmão, eu vinha ontem trabalhar aqui na igreja, pôr o relógio da igreja de água ali, mas minha esposa, uma semana sem ver, busquei ela em Moema às 7 da noite. Vim de carro até em casa, cansado. Eu falei para a Mari e para o Deco, olha, deixa essa água para depois, meu amigo, vou ficar com a minha esposa. Se liga, rapaz. Vou nada, sabe que ela trabalha, eu estou aí para arrumar a água da igreja. Oxe, vou nada, rapaz. Hã? Cuidado que é meu. Cuidado da minha vinha. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano. Hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, vírgula. Lá em Atos capítulo 8, versículo 4, o engano, a mentira, o engano só prevalece enquanto as boas novas não chegam. Os que haviam sido dispersos, olha aqui, Ivana, o Felipe, pregavam a palavra, Fábio, por onde quer que fossem. Não, eu gosto de pregar só uma vez por mês, ali, ei, aonde quer que vá. Filipe foi uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime, todo o povo, ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o conhecimento como grande Deus. É conhecido como grande Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também, eu também quero, e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vai ficar aí. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Quando sair daqui, viu? Sua casa, sei lá, no vizinho, faça alguma coisa. Irmão, levante-se nessa manhã, sabe? Tome posse dessa palavra. Vamos nos levantar. Eu digo por mim também. Essa palavra cortou eu a semana inteira. E eu sem querer ler, Deus falou, tu vai ler, eu vou fazer tu ler a pulso. Eu vou bloquear o pregador e tu vai ter que ler. Vem tocar, Danilo, aqui. Não adianta título, viu? Título só não adianta. Vem tocar, Danilo. Pega ali o baixo, o Luiz também. Pode ficar aí, Luiz. Ei,
ele tinha o título de filho de Deus. Título não adianta, viu? Roupa não adianta, é bom, andar bem vestido é ótimo. Ter o título, só o título. Filho de, o filho de Deus, é o filho de Deus, mas as atitudes, reprovado. Não respeita em casa, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita obreiro, não respeita vizinho, e é filho de Deus. O evangelho está sendo escandalizado muitas vezes, por conta das nossas atitudes. O que vai dizer que eu sou filho de Deus, são as minhas atitudes. E o que vai dizer que eu sou filho do diabo, são as minhas atitudes. Então vamos nessa manhã tomar posse dessa palavra, missionário. Cadê o Amaro que é missionário? Amaro. Socorro, missionária, socorro. Se levanta, bata essa poeira, pastor Alex. Tem igreja para dirigir. Se levante, meu amigo, pelo amor de Deus. Fábio, Flávia, pastora Vânia, Marcelo, que até hoje não tomou atitude na vida, em cima do muro, sabe o que quer, se quer lá, se quer cá, sai de cima do muro, meu amigo, tome posse da terra, em nome de Jesus Cristo, e vamos tocar esse barco, irmã Neide, missionária, Neide, aleluias, que Deus chamou com grande poder e glória, vamos se levantar, meus irmãos, nós temos uma família para cuidar, temos uma família para pregar, temos filhos para ministrar, temos amigos para pregar, tem amigos nossos morrendo aí, irmão, sem conhecer o evangelho, e nós parados, irmão, pensando, lambendo as nossas feridas, pensando no nosso salário, o que é que eu vou conquistar esse mês? Qual que é? Fica em pé para a gente cantar. Bora cantar. Por quê? Não, vai ver deixa o Espírito Santo te usar. Flávia. Deixa o Espírito te usar. Ô Flávia, vem aqui cantar comigo, Flávia. Vem aqui, Flávia, pega esse microfone aqui. Luiz, tem outro aí, Luiz? Ajuda aí. Vamos adorar, irmão. Parabéns, viu, Bruna e sua filha. Estão aí suprindo a igreja com adoração. Parabéns. Chamado pelo Espírito Santo para ajudar os irmãos. É ou não é? Quantos creem assim? Que essa família foi chamada, irmão, para ajudar aqui na obra. É ou não é, Vânia? É hora de se levantar, missionários da última hora. Cadê os missionários, Rafael? Cadê as missionárias de Deus? Cadê o povo que vai fazer através do Espírito Santo essa grande obra? Quando você pregar, os espíritos imundos vão gritar dizendo: eu vou embora, porque a unção é grande na vida desse homem, a unção é grande na vida dessa mulher. Aleluia. Bem poderoso, bem poderoso, bem poderoso. Pode ser, pode ser. Pode ser. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença
consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração nessa hora? Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na tua casa. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Meu Deus, é uma palavra do Senhor para o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o nosso irmão, a nossa irmã que está aqui nessa hora, nesse culto, Pai. Em nome de Jesus, assim como aquele homem, Senhor, que acompanhou Felipe ali, Senhor, e ele tinha sede de aprender da tua palavra. Senhor, derrama essa sede, Pai, na nossa vida de aprender para poder ensinar, para quando alguém, Senhor, chegar até nós e perguntar do Senhor, a gente abra a nossa boca com alegria e fala: olha, eu conheço esse Jesus, e eu vou falar para você desse Jesus que cura, desse Jesus que liberta, desse Jesus que salvou a minha vida, irmãos. É Jesus que nós servimos, é o Senhor Todo-Poderoso que essa igreja serve. Irmãos, o Senhor, Ele nos ama, aleluia, aleluia, aleluia. Em João 17:17, o Senhor, Ele orava por nós, e Ele mandou nós sermos santificados na palavra, na verdade. Leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, se santifique na palavra de Deus, porque as pessoas vão vir até você, e você vai estar cheio, e você vai estar cheia, e você vai transbordar para a sua glória, não para a glória de Deus que te escolheu, aleluia. Aplauda o nome dele nessa manhã e diga: eis-me aqui, Senhor, para o teu exército de adoradores, para o teu exército, aleluia. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Cante isso, vai! Atraídos pela sua presença, não me vejo sem a tua presença. atraídos pela sua presença, não me cansarei jamais. aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. glória a Deus, aleluia. Vale mais, irmãos, vale mais, vale mais. Um dia na presença do Senhor vale mais do que tudo nessa vida. Na presença do Senhor a gente passa pelas aflições, pelos medos, pelas lutas, pelas alegrias, mas sempre na presença do Senhor, amém?